Shalom, shalom, amada família Bessorá, amigos queridos, que alegria no Senhor estarmos aqui juntos nesta caminhada, 27º dia de oração, caminhando juntinho a Cristo, cada dia uma reflexão no Senhor, colocando a nossa vida diante da cruz de Cristo, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente, o nosso coração, que nos traga um renovo, uma restauração. E neste tempo, nesta semana, estamos intercedendo com perseverança pelo nosso lar, pelos nossos amados, pela nossa família. Temos levado o Senhor, temos levado Cristo à nossa casa, temos a porta da nossa casa aberta para Cristo, não vamos deixá-lo do lado de fora. A presença dele muda, transforma todo o ambiente, traz a sua luz, a sua salvação, a sua restauração, a reconciliação com o Pai. Temos orado pela comunhão nos lares, pela unidade no lar, pelas famílias, que haja a mesa abençoada de Cristo, partilhando o pão da sua presença em comunhão. E hoje nós vamos falar um pouquinho de dois lares, um pouquinho cada um, para percebermos a diferença nas formas de receber a Cristo, quando o nosso coração ele já se propõe ou para o bem ou para o mal. Vamos ver duas passagens abençoadas, duas passagens muito conhecidas da palavra do Senhor. Nesse tempo nós estamos orando, pedindo ao Senhor, como no tempo de Neemias, que a gente reconheça que o Senhor é conosco e a gente batalhe pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos, que a gente saiba que o Senhor é conosco, que a gente não fique com medo do maligno. O maligno todo dia tenta as suas maldades, as suas atmosferas, as suas ciladas, os seus laços. Mas a gente ora ao Senhor e pede ao Senhor, nos livra do mal. Senhor, nos livra do mal e das maldades do maligno, assim como os nossos amigos, a nossa família, a nossa casa. Traz, Senhor, restauração plena e completa. Traz a verdade do Senhor que nos liberta, que nos tira das cavernas, das trevas, das sombras, nos traz para a sua luz tão maravilhosa. O Senhor, onde visita, Ele traz vida, Ele traz restauração, Ele traz renovo, Ele traz libertação, Ele traz alegria, Ele traz júbilo, Ele traz festa dos céus à nossa casa. Isso é tão maravilhoso. E que a gente, como nós vimos ontem, que a gente fale da nossa casa, da nossa família, dos nossos amados, com muito amor para o Senhor, que a gente se achegue com intimidade até Ele todos os dias e a gente fale com amor. Cristo está nos ouvindo, Cristo está ouvindo a nossa oração, Cristo está ouvindo o que temos falado para Ele. Então que a gente apresente, Senhor, olha, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, este aqui, Senhor, é o meu esposo amado. Apresente, Senhor, este é meu pai, esta é minha mãe. E eu quero, Senhor amado, que o Senhor seja presente com eles. Que o Senhor pegue nas mãos deles. Que o Senhor traga para junto de si. Que o Senhor os leve nessa caminhada, os ajude. Eles precisam do Senhor, que a gente tenha este cuidado, este amor, este carinho, que a gente queira o bem dos nossos queridos, o bem do nosso próximo, o bem do nosso irmão. Hoje nós vamos dar uma passadinha aqui com Zaqueu, Zaqueu, que alegria, Zaqueu, né? Zaqueu, ele nos traz mesmo essa imagem, né, das ruínas que outrora eram assoladas, né, cidades em ruínas, assoladas anteriormente e que agora são renovadas pelo Senhor. O Zaqueu, ele nos traz bem esta imagem. A palavra do Senhor nos diz que lá em Lucas, no capítulo 19, olha que o Espírito Santo, sempre lembrando,
O Espírito Santo, ele fale grande e poderosamente com cada um. A palavra do Senhor é viva, se renova todos os dias, ela é poderosa em Cristo. Então que o Senhor revele tudo que Ele queira revelar para a sua vida com muita alegria, com muita paz. Aqui, no tempo que nós reservamos para fazer uma reflexão a respeito da oração, a gente traz só um pequeno pedacinho, só para a gente pensar, ter uma ideia naquele dia, porque em Cristo os nossos pensamentos são vivificados, a gente recebe sabedoria do alto, a gente a gente questiona a nossa vida como discípulos, a gente questiona o nosso caminhar com Cristo, a gente olha, não é, o nosso trajeto de vida e a gente fala, Senhor, misericórdia, que vergonha, como eu preciso mudar, como eu preciso fazer tanta coisa, como eu preciso melhorar para que eu seja uma luz do Senhor maravilhosa, resplandecendo e ajudando os meus irmãos. Então, olha, um pedacinho que a gente vê. Então, ó, a gente sabe que existem muitas mais coisas. Então, lá, Lucas capítulo 19 nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais, não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso ele correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Ai, gente, que coisa linda, Jesus vai para a casa dos pecadores, louvado seja o Senhor. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus então lhe respondeu: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Olha que lindo! Zaqueu abre o seu coração em primeiro lugar para o Senhor. Zaqueu busca o Senhor, ele busca aonde está o meu Senhor, e ele se coloca ali de prontidão. Eu sempre brinco, né, que a figueira braba, ela deu um frutinho bom que foi o Zaqueu. E que ótimo que é isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ai, será que eu sou um frutinho ruim? Não, né? Não somos. Como o Senhor, nós nos tornamos frutinhos muito bons, muito abençoadores sobre a vida dos nossos irmãos. A gente traz coisas boas. E a presença de Cristo ali, transformadora, ao ponto dele dizer assim, Senhor, né? Eu trabalho como um cobrador de impostos, e se em algum momento eu fiz alguma coisa errada, eu defraudei uma pessoa, eu necessito, né, fazer o que? Uma restauração. Eu quero fazer esta restauração, eu quero devolver, eu quero que tudo seja colocado no lugar correto. Então, a transformação do Senhor, ela vem para o interior de Zaqueu. A transformação interior de Zaqueu, ela se externa nas suas ações. Assim é Cristo na nossa vida. Ele traz uma mudança ao nosso interior e as nossas ações são externadas em Cristo. Então, a presença de Cristo ali na casa de Zaqueu trouxe salvação. Que a salvação chegue à casa de cada um nesse dia. A presença do Senhor, ela faz com que a gente avalie os valores que nós temos. Zaqueu avaliou seus valores. Zaqueu trouxe a percepção se as suas atitudes seriam condizentes com uma vida cheia do Espírito Santo. Agora nós vamos olhar uma outra passagem bíblica. Nós vamos ler agora o texto de Mateus, quando Cristo é preso e ele é levado à presença de Caifás. Então os que haviam prendido Jesus Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Lá dentro,
Os principais sacerdotes e todo o conselho de líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Cristo para poderem condená-lo à morte. E embora muitos estivessem dispostos a dar um falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens, 2 testemunhas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder às acusações? O que tem a dizer em sua defesa? O Senhor Jesus, porém, calou-se. O sumo sacerdote então lhe disse: exijo, em nome de Deus vivo, que nos diga se é o Messias, se é o Filho de Deus. Então Jesus respondeu: é como você diz, e eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, naquele momento, o sumo sacerdote rasgou as vestes e gritou: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Pois agora todos ouviram a blasfêmia que ele acabou de dizer. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir em Cristo, em seu rosto, e deram-lhe socos. Alguns lhes davam tapas, zombavam dele. Profetize agora, Messias, quem foi que lhe bateu? Então, amados, a gente vê que neste caso, ao contrário da casa de Zaqueu, onde Cristo foi bem-vindo, onde Cristo era querido, onde Cristo era procurado para ser o Senhor, a presença, o governo daquele lugar, para que a bondade de Cristo entrasse resplandecente o reino dos céus com ele. Aqui na casa de Caifás, não foi essa situação. Infelizmente, num lugar onde a acusação e o julgamento, eles já estão pré-determinados no coração das pessoas. Quando as pessoas já têm a sua opinião formada e elas colocaram uma pedra, uma rocha selando aquele lugar, e elas dizem: olha, o meu intuito aqui é demonstrar que Cristo, ele é culpado, nós vamos levá-lo à morte. Quando as situações do dia a dia, vamos trazer isso agora para as situações do dia a dia no nosso lar. Quando um lar, uma casa, ela se torna um lugar acusador, um lugar onde as pessoas não podem conversar, dialogar, se compreender, sabe? Sentar à mesa, ter honestidade, dizer: eu errei, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. O outro dizer: olha, eu tenho limitações, isso eu não consigo fazer, eu preciso de uma mão estendida que me auxilie. O outro diga: olha, eu posso ajudar, eu tenho condições de ajudar. Lembra como Zaqueu falou? Se eu fiz alguma coisa errada, eu quero restituir 4 vezes mais. Aquele reconhecimento de que a gente é falho, de que a gente tem limitações, de que a gente precisa de ajuda e de que a gente pode ajudar, não é? Tem momentos que a gente precisa de ajuda, tem momentos que a gente pode ajudar. Tem coisas que nós nos sentimos limitados e tem outras coisas que a gente consegue fazer de uma forma maravilhosa e a gente consegue estender a mão e a gente consegue trazer um auxílio. Então, olha que lindo, um lar, ele tem essa transparência, ele tem essa honestidade, ele tem esta comunhão. Cristo daí se faz presente de forma maravilhosa. Agora, quando um lar, ele se torna, como nós vimos aqui, né, na casa de Caifás, um ambiente preparado para acusação. Sabe aquelas questões assim? Cada um aponta o dedo para o outro e fala: a culpa é sua, esse problema foi você que causou, a gente está nessa situação por causa de você, você não muda, sabe? O dedo acusador, o dedo que julga, as palavras sempre de maledicência, sempre palavras negativas, sabe? Aquilo impregnando na casa, na atmosfera, impregnando, né, nas paredes, nos alicerces, no ambiente todo, trazendo, né, aquela, como a gente diz, uma doença espiritual para todo o ambiente da casa.
falando mal dos outros, julgando os outros, falando palavras feias, né? Falando muitas vezes palavrões, coisas muito feias. Isso contamina o ambiente da nossa casa. Isso tira aquela luz, aquela transparência, tira a presença do Senhor. Cristo, ele é colocado, como nós vimos, mas Cristo não estava na casa de Caifás? Cristo entrou num ambiente que ele não era querido, ele não era bem-vindo, ele não era desejado. Cristo estava ali justamente para ser julgado e condenado. Então, o Senhor, ele nos traz, né, essa impressão que nós temos nesta cena. A essência de Cristo sendo deixada por aquelas pessoas do lado de fora. E muitas vezes assim, talvez se diga em casa, talvez até se coloque um versículo na parede, né? O Senhor é o meu pastor, ou algo nesse sentido. Mas a essência verdadeira de Cristo, ela tem ficado da porta para fora. Então que a gente tome, né, nesse dia a nossa perseverança em oração, em amor, em cuidado pela nossa família, que a gente faça uma avaliação. Nós temos chamado Cristo como Zaqueu. Entra na minha casa, entra na minha vida, muda, Senhor, transforma. O que eu preciso melhorar? Olha, a casa do Senhor. Eu não quero que o Senhor seja, a presença do Senhor aqui não é só um versículo colocado na parede. A presença do Senhor é real. Aqui o Senhor governa mesmo, e aquilo que nós precisamos melhorar, nós vamos melhorar. Ou nós temos deixado Cristo da porta para fora, né? E temos feito com que o ambiente das trevas continue a governar. É uma decisão pessoal, mas decida pelo bem, decida pela bênção, decida pela vida. É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra, e ainda o Senhor nos traz em Efésios uma palavra tão abençoada, lá no capítulo 4, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimos àqueles a quem ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. No lugar dessas coisas, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros e perdoem-se, como Deus os perdoou em Cristo. Ai, vamos receber essa palavra sobre a nossa vida? Vamos ser bondosos, vamos ter nas nossas bocas palavras de ânimo e de bênção uns para os outros. Vamos deixar o Espírito Santo muito alegre. Ele é o selo que está sobre nós, o selo com o qual o Senhor nos marcou para si. Olha que alegria, nossa. Vamos orar sobre a nossa casa, Salminhos 127, 128. A não ser que o Senhor edifique a casa, seus trabalhadores a constroem em vão. A não ser que o Senhor guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigia. Em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois o Senhor dá a provisão aos seus amados mesmo enquanto dormem. Os filhos são dom de Adonai, o fruto do ventre, herança do Senhor. Os filhos nascidos quando se é jovem são como flechas na mão do guerreiro. Abençoado é o homem que encheu deles a sua aljava, não ficará embaraçado quando contender com o maligno na porta da cidade. Feliz é aquele que teme ao Senhor e que vive nos seus caminhos. Você comerá o que suas mãos tiverem produzido, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera na parte interna da sua casa, e os seus filhos ao redor da mesa serão como brotos de oliveira. Este é o tipo de bênção que repousa sobre aquele que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja Jerusalém prosperar todos os dias da sua vida e que viva para ver os filhos dos seus filhos
Shalom sobre Israel. Que você viva para ver os filhos dos seus filhos. Bênção de geração em geração. Como Zaqueu nos mostra, gerações restauradas pelo Senhor, reavivadas pelo Senhor, alegres, animadas e abençoadoras. Abençoadoras. Que a gente seja uma geração de abençoadores. Escolha que o seu lar e a sua casa seja de uma geração de abençoadores. Que o Senhor abençoe e guarde. Não fale mal dos outros não, viu? Não julgue, não critique. Peça apenas para o Senhor que o Espírito Santo lhe dê sabedoria para você mudar, para você ser uma pessoa melhor, para você fazer a diferença de Cristo onde você estiver e para que o ambiente onde você estiver seja transformado pelo Senhor Jesus. Tire da sua vida todas essas casquinhas de espinho que as trevas colocam. Leve o amor de Cristo, leve a bondade do Senhor, como nós lemos em Efésios. Leve a presença do Senhor para onde você for. A glória de Deus, que ela encha as casas. Viva, ame, ame hoje. Ame enquanto está aqui, ame enquanto você tem oportunidade. Faça a diferença enquanto você tem oportunidade. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Todos são importantes para o Senhor Jesus. Ele ama a todos. A cruz de Cristo é para toda a humanidade. Que o Senhor abençoe e guarde. Vamos ser uma geração de abençoadores no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.